Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando pelo LinkedIn, pelo Instagram, inaugurando hoje o nosso terceiro encontro pelo Instagram também. Estamos aqui dando sequência ao nossa série de encontros, passando pelas 23 competências dos IDGs. Hoje a gente vai explorar um pouco da dimensão do pensar com a competência da consciência da complexidade. E para falar sobre esse tema, a gente tem dois convidados muito especiais aqui, que é o Aurélio Andrade, especialista em pensamento sistêmico, autor desse livro aqui, do Caderno de Campo do Pensamento Sistêmico, do, do livro do Pensamento Sistêmico, Manual Prático de Aplicação, e do mais recente, 49 Princípios de Como Sair da Crise. E a gente está aqui também com o James Marins, fundador do Instituto Legado, autor do livro A Era do Impacto, e a gente espera que esse seja um encontro muito especial. Particularmente, já tive a oportunidade de conhecer os dois muito bem, e recentemente, depois do encontro com o James, houve muita sinergia entre esse assunto do impacto social com o pensamento sistêmico, e temos hoje essa oportunidade de juntar essas duas pessoas incríveis aí, autores, especialistas há muito tempo nesse tema, para a gente debater com profundidade e entender de que maneira essas duas abordagens podem contribuir com a nossa consciência da complexidade e com a nossa dimensão interior, bastante explorada nos IDGs. E a gente tem também aqui a presença da Rafa, que é uma das parceiras, parte da equipe do time do IDX, e eu vou passar a palavra para que a própria Rafa se apresente, dê as boas-vindas aos nossos convidados e a gente começa já o nosso papo. Rafa. Obrigada, Léo. Muito feliz de estar participando finalmente, né, das nossas lives do IDX e super contente com os nossos convidados também. Como o Léo falou, eu sou a Rafa, sou uma das facilitadoras das nossas imersões de IDGs, me considero uma entusiasta dos IDGs, encontrei um propósito quando eu conheci os IDGs há mais de 2 anos, e eu queria convidar os nossos participantes, o Aurélio e o James, para se apresentarem. Meu convite é que vocês contem um pouquinho, né, sobre vocês e apresentem também o conceito que a gente engloba hoje no título da nossa live, né, do pensamento sistêmico e o empreendedorismo social. Então, eu vou pedir primeiro o Aurélio aqui por ordem alfabética, porque por ordem de idade a gente já soube que é a mesma, a mesma idade. Então, vamos aqui por ordem alfabética. Aurélio, quem é você na fila da regeneração? Opa! Que bom estar aqui com vocês e que maravilha receber esse convite, gente tão bacana e conhecendo mais gente bacana ainda, porque o James eu estou tendo o prazer de conhecer agora e pelas referências, só coisa boa, né, James? Ainda descobrimos que somos da mesma safra, então melhor ainda, né? Bom, sem me delongar muito, eu vou me apresentar, eu costumo me apresentar assim, Aurélio, o homem do dicionário, né? Porque assim, eu tenho o prazer de ser homônimo do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, mas em especial o que a gente tem em comum é que eu gosto muito de etimologia, né? Além de pensamento sistêmico, eu gosto muito de etimologia, então sempre a gente está atrás de o que significam mais profundamente as palavras que a gente usa no dia a dia. Mas atualmente, eu sou consultor organizacional, porque eu uso a ferramenta do pensamento sistêmico para ajudar organizações com as questões de complexidade, sejam organizações grandes, pequenas, ou da economia criativa, e mais recentemente, como terapeuta sistêmico transpessoal, eu utilizo grande parte das ferramentas sistêmicas no atendimento terapêutico a pessoas, né, a indivíduos. Então, assim, o meu histórico com o pensamento sistêmico já vem de 25 anos. Há 25 anos atrás, eu conheci o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele tem muitas linhagens, muitas diferentes sabores e formas de compreender o mundo. Nas diferentes disciplinas do conhecimento, existem diferentes tipos de pensamento sistêmico.
E eu, obviamente, que eu conheço muitas delas, mas eu sou especializado em uma, que é as linhagens de pensamento sistêmico aplicadas a organizações ou à administração, a gestão de organizações, e, em especial, a linhagem do Peter Senge, né? A linhagem do MIT. Eu fui apresentado ao pensamento sistêmico quando eu fazia mestrado em engenharia de produção. Então, assim, eu sou de uma, digamos assim, de uma tradição de gente pragmática, porque minha primeira formação eu sou analista de sistemas e depois engenheiro de produção. Então, assim, a turma do pragmatismo, mas especialmente a turma do pensamento cartesiano, né? E é muito interessante que eu tenha aprendido o pensamento sistêmico dentro da engenharia de produção, porque ele justamente vem a desafiar, o pensamento sistêmico vem a desafiar as ideias, justamente as ideias cartesianas, né? Porque, assim, para a gente conceituar minimamente o pensamento sistêmico, é importante sempre a gente contextualizar ele historicamente. O pensamento sistêmico é uma resposta que aconteceu ao longo do século XX, uma resposta às crises da maneira tradicional de pensar dentro da ciência, e essa maneira tradicional de pensar é conhecida mais popularmente como o pensamento cartesiano ou o pensamento mecanicista. Então, o pensamento mecanicista e cartesiano, que nasce exatamente ali no século XVI, XVII, com os filósofos iluministas, e que são os fundadores da ciência, e fundam a ciência dentro de uma determinada filosofia, que é a filosofia cartesiana, que deu muito resultado, mas que encontrou seus limites no século XX. Então, diante dos limites da filosofia cartesiana, seja especialmente num primeiro momento na física moderna, ou na psicologia, ou na biologia, na economia, na sociologia, na medicina e, mais tarde, na administração, quando ela chega aos seus limites, quando chega essa crise, é preciso estimulada, promovida uma nova forma de pensar a partir de novas ideias, novos pressupostos, que são as ideias do pensamento sistêmico, depois a gente pode entrar em maiores detalhes. Mas o pensamento sistêmico é essa resposta ao paradigma tradicional que teve dificuldades com os fenômenos da modernidade, os fenômenos da complexidade. E o pensamento sistêmico, digamos assim, de uma forma bastante resumida, ele é uma espécie de expansão da forma de perceber, pensar e agir no mundo, mas uma expansão muito especial a partir da necessidade de entendimento do todo, porque esse é justamente a grande primeira tensão com o pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano é atomista, ele é voltado para as partes. Só que, e se descobriu, né, ele foi muito proeminente ao fazer as coisas dessa maneira, mas para os fenômenos complexos, a gente, se não tiver uma noção do todo, ao mesmo tempo que tem das partes, a gente não encontra as respostas adequadas. Então, o pensamento sistêmico é um pensamento voltado para a expansão a partir da noção de todo. Tá? Então, pensamento sistêmico, por isso também chamar pensamento holístico. O holístico vem de holos é todo. Então, o pensamento holístico é o pensamento que busca entender o todo. Um apanhado bem rápido, e para não perturbar demais aí os nossos ouvintes com muitas teorias. Obrigada, Aurélio. E você, James, conta para gente, quem é o James aí nessa fila da regeneração? Tudo bem, Léo e Rafaela, que prazer estar aqui com vocês hoje, e fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, a oportunidade de conhecer o Aurélio, e já gostei muito de tudo que ele disse aqui, porque o tema que vocês propuseram, do pensamento sistêmico e empreendedorismo social, é um tema muito bem colocado, e eu gostei muito da oportunidade de falar um pouco do empreendedorismo social e tocar nessa questão do pensamento sistêmico. Porque, assim como o pensamento sistêmico é uma resposta à visão cartesiana de mundo, é uma epistemologia cartesiana, reducionista, o empreendedorismo social é uma resposta ao empreendedorismo aético. Ou seja, quando nós qualificamos o empreendedorismo como social, nós estamos colocando um elemento de complexidade no empreendedorismo, que é um elemento bastante difícil de ser tratado, que é a ética. E que, normalmente, os cientistas cartesianos fogem desse elemento. Eles não gostam de enfrentar esse elemento, porque é um elemento de difícil dimensionamento, muito difícil de ser reduzido, muito difícil de ser tratado a partir de um reducionismo epistemológico.
Então, o empreendedorismo social, ele subverte a ideia original de empreendedorismo, que é aquele empreendedorismo segundo o qual o ato de empreender serve exclusivamente para ganhar dinheiro. Aquele empreendedorismo baseado, o empreendedorismo original, é o empreendedorismo baseado na ideia segundo a qual a somatória de muitos egoísmos geraria uma grande solidariedade. Isso não existe. Muitos egoísmos não geram uma grande solidariedade, e nós já descobrimos isso. Mas quando eu qualifico o empreendedorismo social, ou quando eu qualifico de ético, quando eu qualifico de responsável, quando eu o qualifico com qualquer tipo de elemento que tem esse viés ético, eu estou dando uma outra dimensão ao empreendedorismo social. E eu tenho trabalhado com isso, com o empreendedorismo social, desde 2012. Eu fiquei muito surpreso quando eu conheci o tema do empreendedorismo social, porque eu me julgava uma pessoa já suficientemente esclarecida, mestrado, doutorado, pós-doutorado, já à época, alguns livros escritos, lendo 3 jornais por dia e nunca tinha ouvido falar de empreendedorismo social. Eu fui descobrir que um tema tão revolucionário como esse, porque o empreendedorismo social não é só uma evolução do modelo de negócio, o empreendedorismo social ele é uma revolução desse modelo, ele muda completamente a ótica do porquê fazer negócios, do porquê empreender. Eu descobri que o empreendedorismo social era um conceito muito recente, um conceito que foi descrito pela primeira vez em 1998, num artigo que foi revisto por Diz em 2001. Então, nós estamos falando de um conceito com um pouco mais de 20 anos de idade, mas que tem uma força transformadora muito grande. Então, nós começamos a trabalhar com esse campo no Instituto Legado, através de um programa chamado Projeto Legado, que deu origem a um instituto que levou o nome de Instituto Legado de Empreendedorismo Social, justamente para deixar claro a sua missão de promover o empreendedorismo social. E, ao mesmo tempo, nós começamos a estudar mais quais seriam as possibilidades desse novo conceito. E aqui no Instituto, e nesse livro no qual eu trabalho, o empreendedorismo social, que é a Era do Impacto, a gente vê o empreendedorismo social como um conceito bastante transversal a muitos fenômenos que nós estamos assistindo na sociedade. Então, diferentemente do que se faz em outros lugares do mundo, que tem uma dimensão mais reduzida para o empreendedorismo social, a gente vê empreendedorismo social em diversos movimentos que nós estamos assistindo hoje em dia, como, por exemplo, o movimento do capitalismo consciente, o movimento do sistema B, o movimento dos negócios de impacto, o movimento das startups de impacto, o movimento das finanças sociais. Todos esses movimentos, o Impact Invest, todos esses movimentos que estão buscando introduzir elementos éticos no ato de fazer negócios, estão conectados com esta ideia de empreendedorismo social. Ou seja, você sai de uma visão aética para uma visão ética. E o empreendedorismo social, evidentemente, é uma visão sistêmica e pretende atingir também as causas dos problemas com os quais nós estamos trabalhando. E quando eu escrevi o livro A Era do Impacto, que é basicamente um livro sobre empreendedorismo social, sobre empreendedores sociais, a partir da visão de transformação da economia, que é o movimento transformador da economia, da transformação da liberdade, que eu chamo de movimento transformador da liberdade, da transformação da própria consciência, que é o movimento de transformação da consciência, que é a evolução da consciência, que leva a um movimento muito maior, que é o movimento transformador massivo, eu assumo ali, Aurélio, a posição de cientista novo paradigmático. Então, eu não me afasto do objeto, eu digo que estou construindo o objeto, que estou descrevendo um objeto e, ao mesmo tempo, estou fazendo parte da construção desse objeto, eu não me separo desse objeto, e me coloco como alguém que está trabalhando pela edificação e a construção do próprio objeto que eu estou estudando. Então, isso já tem aí uma boa dose de complexidade, uma boa dose de pensamento sistêmico, uma boa dose de não reducionismo, embora muitas vezes a gente tenha que trabalhar com algum reducionismo para facilitar algumas explicações, mas eu acho que o empreendedorismo social é um tema maravilhoso para o pensamento sistêmico. Muito bom, James. Estava te ouvindo
e pensando um pouco assim, em umas leituras que eu já fiz sobre pensamento sistêmico, que até estou com um livro aqui que eu peguei para reler, que é o Systems Thinking for Social Change, o pensamento sistêmico para mudança social, né? E o autor, o David Straw, ele fala que o pensamento sistêmico, ele desafia as pessoas a assumirem mais responsabilidade por suas ações e fazerem escolhas difíceis, à medida que você desenvolve uma capacidade de pensar sistemicamente, né? E se entende como parte que influencia o sistema. E aí traz essas ferramentas, né, para a gente mudar a nossa, que nos convidam a mudar a nossa maneira de ser, não apenas de fazer. Aí eu queria, Aurélio, que você de repente trouxesse um pouquinho para a gente do pensamento sistêmico, como essa ferramenta, contando um pouco para a gente como que ele pode ser uma ferramenta de apoio para a gente entender como que a gente está contribuindo para a forma como que o sistema funciona, né? Maravilha, queridos. Bom, eu vou fazer um preâmbulo para conseguir responder de maneira satisfatória a tua pergunta, Rafa. Bem, existem muitas ligações entre empreendedorismo social e pensamento sistêmico, obviamente, né? Eu vou dar um passo atrás e me reportar ao movimento da sustentabilidade, né? Eu costumava dar aula para um curso de economia lá da Unicamp, economia para sustentabilidade, pós-graduação em economia para sustentabilidade da área de economia. Tinha uma professora que me convidou para dar aula, né, para apresentar o pensamento sistêmico, e ela tinha uma máxima que eu não tinha chegado a ela ainda, mas ela acreditava piamente nisso. Ela dizia o seguinte: não existe sustentabilidade sem visão sistêmica. Não há como existir sustentabilidade sem visão sistêmica. Quando ela me apresentou essa frase, eu disse assim, puxa, realmente é verdade, porque os fenômenos da sustentabilidade são fenômenos complexos. E se eu não abordar de uma maneira sistêmica, eu vou abordar ela de maneira fragmentada e vou fragmentar uma série de coisas que não podem ser fragmentadas. E aí, por isso, a discussão que havia na época do triple bottom line, de ligar as questões de resultado de negócio com as questões ambientais, com as questões sociais, né? E essas questões, elas não são dissociadas, ainda que até hoje as organizações façam os movimentos de maneira dissociada e fragmentada, ou seja, uma área para uma coisa, uma área para outra e uma área para outra, né? O que mostra exatamente a fragmentação do movimento da sustentabilidade. E aí a gente vem observando no que isso tem resultado, né? Da mesma maneira, o empreendedorismo social, ele é um fenômeno complexo e que os empreendedores sociais têm que enfrentar fenômenos complexos. Então, já nessa largada da gente falar sobre a complexidade, ele já requer uma necessidade de visão sistêmica dos empreendedores sociais e de entender esse próprio fenômeno como um todo. A gente estava aqui agora há pouco falando, né, nós todos do Sul aqui, né, muito perto das questões que recém aconteceram em maio no Rio Grande do Sul, né? É de uma complexidade atroz, só a questão ambiental, mas aí a questão social colocada, ela exponencializa toda a complexidade envolvida. Se a gente falar sobre as questões econômicas e o futuro de uma região e de um estado também, a complexidade só se exponencializa. E tudo girou muito em termos de um movimento de empreendedorismo social e de economia criativa, a regeneração das coisas por lá e a tentativa de dar boas respostas, né? Então é o exemplo típico onde a necessidade de visão sistêmica ela é importante, inclusive para desafiar certos modelos mentais. A gente tinha um grupo que estava fazendo algumas discussões, eu não era parte do grupo, mas eu fiz algumas questões críticas. Havia um grupo muito preocupado, especialmente consultores, preocupados com a reconstrução do Estado, né, do Rio Grande do Sul. Aí eu disse assim, sim, é importante reconstruir o Estado, só que a palavra reconstrução ela tem um modelo mental por trás.
tem o modelo mental de voltar a fazer as coisas do jeito que eram. Porque reconstruir é isso, é reconstruir, construir de novo. Construir de novo, pressupondo do jeito que era para a gente chegar ao patamar que estava. Não, não deveria ser assim. Porque, ao mesmo tempo que foi uma crise, é uma grande oportunidade para fazer as coisas de maneira diferente. Completamente diferente. Para o bem-estar da população, para o bem-estar da sociedade, e também como uma forma de inovação social que permita que outros lugares possam fazer a mesma coisa. Seria uma grande oportunidade de inovação social e ambiental, e etc, etc. Mas, então, vejam como é importante a gente olhar para a nossa linguagem. É parte da questão sistêmica a gente olhar para nós mesmos, para nossos modelos mentais, é a linguagem que a gente usa. Quando a gente diz assim, necessidade de reconstruir o Estado, é fazer do mesmo jeito. Puxa, uma grande oportunidade que está se perdendo, né? Então, esse é um ponto que liga empreendedorismo social e pensamento sistêmico. Agora, em especial dentro da tua pergunta, tem a questão da responsabilidade, né? Por que a economia tradicional ela não está preocupada, como o James trouxe, né? Não está preocupada por uma questão egóica com a responsabilidade, né? Claro, porque ela é parte de um corolário cartesiano que diz o seguinte: a gente tem que olhar para o mundo de maneira objetiva para não interferir nele. Essa é a ciência tradicional. Eu tenho que olhar o mundo e eu, como observador, participante, eu tenho que me isolar para que os meus modelos mentais, a minha visão de mundo, não interfira no objeto. Pô, isso é uma noção cartesiana, que funcionou muito bem, mas ela é, de uma certa maneira, o pai e a mãe dos negócios tradicionais e da administração científica como ela nasceu, né? Claro que esse tipo de modelo de negócio não vai se preocupar com responsabilidade, né? Primeiro, porque não é do mindset tradicional ser responsável, né, com a sociedade, de uma forma geral, assim como é muito mais tranquilo, é muito mais confortável não se responsabilizar. Agora, e Aurélio, você tem toda a razão, desculpe te interromper, mas não quero perder esse ponto. Quando você fala da responsabilidade, é tão cartesiana esta questão do egoísmo que move a ação humana, que esses estudiosos da economia chegavam a afirmar que o egoísmo do ser humano ele é tão natural como os planetas fazerem órbita em torno do Sol. É um dado da natureza, é um dado imutável. Então, ao reconhecer o modelo egoísta de criação do processo econômico como uma redução desse modelo de ser humano e reduzindo o ser humano a um ser que age sempre com busca no seu próprio interesse individual, esse reducionismo gerou o modelo que nós temos hoje. Porque ele deixou de reconhecer a própria complexidade do ser humano. Ele disse, não, eu preciso, de alguma forma, encontrar uma fórmula na qual o modelo de ser humano se encaixe nas minhas projeções econômicas. Então, desde Adam Smith, ele está lá dizendo, quando ele fala da mão invisível do mercado, ele está dizendo, o mercado vai agir através de mecanismos que são imutáveis. E um dos fenômenos desses mecanismos imutáveis é que o ser humano vai sempre agir de acordo com o seu próprio interesse. Eu vou descartar a colaboratividade, eu vou descartar o interesse coletivo, eu vou descartar, mais para adiante, as externalidades. Então, se eu tenho uma externalidade social ou se eu tenho uma externalidade ambiental, isso não entra no modelo econômico, justamente em virtude dessa necessidade de reducionismo. Agora, nós aceitamos pacificamente isso. Isso é um mito, que é o mito do Homo economicus. Então, nós aceitamos essa mitologia da teoria econômica, e quando eu fui estudar esse tema um pouco mais a fundo, eu fiquei surpreso com a influência que essas teorias econômicas têm no nosso mundo, e que são teorias econômicas derivadas de um modo raciocínio, de um modo cartesiano e reducionista de ver o mundo. E este modelo nos trouxe até aqui, desprezando justamente a complexidade de todo o fenômeno. Então, quando nós vemos hoje empresas que fragmentam a sua atuação, a principal fragmentação que elas fazem é dentro desse modelo. Dentro das regras, eu não preciso me preocupar com o custo real
daquilo que eu produzo, daquilo que eu realizo. Porque aquilo que diz respeito a problemas difusos e coletivos do ponto de vista, tanto do ponto de vista ambiental, ecológico, quanto do ponto de vista social, não dizem respeito ao meu negócio. Se eu cumprir as regras, esse é um raciocínio etnocêntrico, né? Cumprindo as regras, estando contratualmente correto, eu não preciso me preocupar com mais nada. E aí vem a questão da evolução da consciência que entra nesse tema também. No raciocínio etnocêntrico, que é um raciocínio contratual, é um raciocínio segundo o qual eu só preciso realizar a minha ação econômica se eu estiver cumprindo com o contrato do meu modelo, da minha situação, da situação territorial, da situação legal dentro da qual eu estou inserido. Quando eu avanço, quando uma empresa avança para um modelo geocêntrico ou globocêntrico, eu já estou enxergando mais além e eu estou propondo que a minha atividade econômica possa ter uma preocupação pós-contratual, ou seja, eu vou além do contrato, eu não me limito ao contrato. Mas para assumir essa postura, eu preciso ter uma visão sistêmica e uma visão da complexidade na minha atuação. Ou seja, eu saio de uma visão cartesiana que diz, enquanto eu estiver gerando lucro, eu presto contas exclusivamente para os shareholders, essa é a minha obrigação central, e numa visão da complexidade eu digo assim, o meu negócio ele interfere não apenas nos interesses dos meus shareholders, eles interferem em todo o ciclo de produção e consumo, tanto do ponto de vista dos fornecedores, dos consumidores, dos colaboradores, da sociedade que nos cerca e do meio ambiente que nos fornece todos os insumos, inevitavelmente. Aí eu passo a ter uma visão de negócio muito mais complexa, mas que é perfeitamente possível de ser gerida, digamos assim, do ponto de vista de um negócio. E quando você traz a questão da sustentabilidade, eu gosto muito de usar esse exemplo porque muitas vezes as pessoas estranham quando eu digo que no futuro, se não for social, não será empreendedorismo. E as pessoas dizem, mas isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Não pode acontecer porque nós já descobrimos em 30 anos, nós descobrimos que se não for sustentável, não é desenvolvimento. Ou seja, nós assumimos uma visão de complexidade já a partir da sustentabilidade, nós já incorporamos na nossa cultura um fator de complexidade que é dizer desenvolvimento tem que ser sustentável. Desenvolvimento não se mede pelo PIB. Lucro não se mede apenas por quanto você ganha. Você precisa medir outros elementos que dizem respeito a como você faz esse lucro. Então, John Elkington, com o Triple Bottom Line, conseguiu já trazer essa associação há bastante tempo. Agora, o que me impressiona é que com os dados massivos que nós estamos recebendo a respeito dos problemas que nós estamos tendo e poderemos ter, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nós ainda estejamos pensando, enquanto sociedade, em reeditar os mesmos modelos que nos trouxeram até aqui. E esse é um problema consciencial, porque uma coisa que parece bastante certa é que o mesmo modelo de consciência que nos trouxe até aqui não tem a capacidade de nos tirar do problema no qual nós estamos. Rames, posso pegar um gancho aqui com a fala que vocês acabaram de trazer para explorar um pouquinho nessa linha? Vocês dois já têm uma atuação já muito grande no mercado, né? Já passaram por diversos lugares, diversas empresas, já deram aulas em vários lugares, escreveram livros, são da safra de 66, como vocês bem mencionaram no início, né? E já estão há bastante tempo percebendo o mundo, né? E nesse sentido, quando a gente fala de consciência da complexidade, eu queria que vocês talvez retornassem um pouco numa linha do tempo para o início da carreira de vocês, quando vocês começaram a trabalhar esses temas nas organizações e analisassem a partir de lá até os dias de hoje. O que vocês sentem que mudou para qualquer direção, seja para evoluirmos no estado de consciência nas organizações sobre a complexidade, que o mundo se tornou mais complexo, todo mundo, isso não se discute mais, né? Mas quando a gente fala dessa consciência de complexidades sobre o econômico versus o social, versus o sustentável, né?
o quanto se faz, o quanto se fala, o quanto se percebe hoje em comparação com anteriormente. Eu gostaria que vocês compartilhassem a percepção de vocês. Pergunta Aproveita, difícil, vou James, que deixar para o Aurélio. Está com o microfone ligado, vai firme. Há uma mudança muito grande, no mínimo, de discurso. A gente tem trabalhado bastante com esses temas, a gente tem tido uma preocupação muito grande com aquilo que se chama de greenwashing, ou social washing, esse fenômeno que as empresas se aproveitem de campanhas de marketing para se posicionar perante o mercado como empresas sustentáveis, como empresas responsáveis, quando na verdade não o são. Isso é uma preocupação muito grande que nós temos. Mas tem o outro lado disso também, que é o fato de que quando uma empresa adota uma determinada narrativa sobre a sua atividade e ela se vê obrigada a adotar uma narrativa de sustentabilidade, alguma transformação já está ocorrendo, ou seja, há uma visão de mercado. Alguns anos atrás, eu estava conversando com algumas pessoas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e eles me disseram o seguinte: a gente não sabe bem o que está acontecendo, mas em todas as reuniões de conselhos de empresa, nós temos que falar sobre sustentabilidade. Ou seja, isto está virando uma palavra de ordem. Então, nós percebemos que há um processo de transformação cultural. Então, como o próprio Aurélio falou, as palavras têm muita força. Quando nós estamos diante de um processo de transformação cultural, nós estamos também criando um novo vocabulário. Nós estamos criando novas acepções, inclusive, para palavras que já conhecíamos, e estamos trazendo cargas semânticas novas para palavras que não eram tão fortes. E nós estamos criando expressões que hoje têm um significado muito grande para uma quantidade enorme de pessoas. Até 2021, ninguém sabia o que era ESG. Até 2021, porque o ESG se transformou em mega trend do Google a partir de 2021, no meio da pandemia. Foi um fenômeno extraordinário. Eu escrevi o meu livro em 2019, Léo, e falei alguma coisa de ESG, mas eu não percebi em 2019 essa explosão de interesse pelo ESG que iria acontecer em 2021, no auge da pandemia. Isso foi um fenômeno que aconteceu. Então, esse é um processo de transformação cultural. Quando eu incorporo ODS, quando eu incorporo ISG, quando nós incorporarmos IDG na nossa linguagem, nós vamos estar participando desse processo de transformação. Não são processos imediatos, evidentemente, porque são muito complexos, mas nós já podemos dizer que existe essa transformação. Eu que trabalho com empreendedorismo social, com negócios sociais há 12 anos, vou dar um dado também para vocês. Das iniciativas de impacto, esse é um termo genérico que nós usamos também, que é uma outra expressão que ganhou uma outra conotação, que é a expressão impacto, por isso o título do livro Era do Impacto. Hoje, quando nós falamos em impacto, nós já conseguimos enxergar esta conotação de impacto positivo na sociedade, então nós já temos também esta nova terminologia, que está presente na realidade de muitas empresas, nos relatórios de muitas empresas, em relatórios na Bolsa de Valores. Nós já estamos trabalhando com esse conceito de impacto, que era um conceito completamente desconhecido, ou praticamente desconhecido há 10 ou 12 anos atrás. Mas no projeto Legado, que é um projeto anual, no qual nós fazemos uma seleção nacional entre centenas de iniciativas de todo o país, nós tínhamos, em 2012, 0 negócios de impacto. Hoje nós temos nas nossas seleções de 50% a 60% de negócios de impacto. Então, é um processo de transformação cultural que, evidentemente, está em curso. Há esperança, então, né, James? Sempre, né, Rafa? E os métodos da administração atual, Aurélio, estão mais sistêmicos ou continuam cartesianos? Não, eu vou pegar a tua pergunta porque ela permite fazer uma reflexão histórica que ela é sempre boa, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa parada do pensamento sistêmico, foi em 98, né?
O Peter Senge lançou seu livro, A Quinta Disciplina, que foi assim um grande divulgador do pensamento sistêmico em organização, em 1990. Em 98, né, eu ainda peguei isso no início, né? Não dá para dizer no início, mas assim na curva ascendente, né? E eu estava fazendo tentando, inclusive me lembrando os tipos de aplicações que a gente fazia, né? Então a gente se colocou para o mercado para trazer o pensamento sistêmico para as questões complexas. No primeiro momento, ela foi para as questões industriais, para as questões de produção mesmo, né? Pensar a produção no contexto mais amplo do mercado, etc., né? E como fazer para que os profissionais conseguissem conversar, especialmente aquele grande conflito que tem entre comercial e produção, né? Então, assim, era a possibilidade das pessoas poderem conversar a partir de uma linguagem comum. Mas, na medida que os primeiros trabalhos foram na área industrial, depois eles foram, aos poucos, indo para contextos mais amplos. Então, comecei a fazer uma série de trabalhos para empresas na área do mercado, né? Especialmente porque ali entre os anos... assim, não era o início da globalização, mas era os anos da Ásia, né? Os anos em que a Ásia começa a demandar muito do mundo. Então, a explosão da logística internacional, eu comecei a fazer muito trabalho de logística e de mercado internacional para que as empresas brasileiras fornecessem para esses mercados da China e da Ásia de uma forma geral. Então, assim, fomos para temas de mercado. E aí, naturalmente, fomos para temas estratégicos, né? Então, assim, a estratégia começou a enxergar que o pensamento sistêmico era uma bela ferramenta para fazer uma estratégia sistêmica, com uma bela ferramenta como um processo de aprendizagem muito mais amplo do que apenas um planejamento engessado de estratégia. E exatamente no ano de 2006 a 2008, eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos com sustentabilidade. Então, foi mais ou menos natural que os trabalhos de pensamento sistêmico se dirigissem para esse lugar. Produção, mercado, logística, estratégia e sustentabilidade. Então, eu fiz muitos trabalhos de sustentabilidade ali entre 2006 e 2010. Aí, até o momento em que, em 2013, a gente fala pouco, mas 2013 foi um ano que mudou o mundo. Foi o ano... o J13, não sei se vocês lembram das manifestações do mundo inteiro que aconteceram. Foi um fenômeno social do mundo que começou lá no mundo árabe, mas assim tomou o Brasil, tomou uma série de lugares importantes no mundo, tomou a Europa. Então, aqueles fenômenos de 2013, eles mudaram a sociedade, mas mudaram as organizações para começar a olhar para as questões mais humanas, novamente, porque se fez isso em alguns momentos. E foi natural que os meus trabalhos, desde 2013, eles estão voltados muito para a variável humana, né? As pessoas, a saúde mental, o engajamento, o comprometimento e a economia criativa, que ela é muito ligada ao social e muito ligada ao humano. Então, em termos assim da minha aplicação do pensamento sistêmico e das demandas que aconteciam, esse foi mais ou menos o movimento que aconteceu. Ocorre que, eu vou exemplificar existe um professor muito amigo nosso que foi fazer doutorado nos Estados Unidos, na Alemanha sobre dinâmica de sistemas. Quando ele terminou o doutorado, isso lá na década de 90, ele pensou assim, vou voltar para o Brasil e vai ser uma beleza, nós vamos aplicar isso, o professor Romeu Telma, da Federal do Paraná. Nós vamos aplicar isso no Brasil, vai ser muito bacana. Eis que ele volta para o Brasil e tem uma grande dificuldade de aplicar as ferramentas sistêmicas nas organizações, a tal ponto que depois ele foi se especializar em marketing, hoje ele é professor de marketing. Ele abandonou completamente o pensamento sistêmico. E ele é um cara que me dizia o seguinte, Aurélio, tu é o único consultor que eu conheço que sobrevive do pensamento sistêmico. Isso para exemplificar o quão difícil é... Isso quando, Aurélio? Quando que ele... Isso, você era o único que sobrevivia de pensamento sistêmico quando? 2002, 2003, por aí. Mas também não mudou muito, né, James? Não mudou muito desde então. É só você ainda, Aurélio, não é possível. Não, isso não é verdade. Tem grandes players por aí, né? A Target 2, né, Léo, é um grande player e tem muitos players muito bons por aí. Mas são poucos. Não dá para contar
Dá para usar as mãos para contar quem são os players que estão por aí. Então, esse é uma ilustração. E outra ilustração importante que eu gostaria de fazer é o seguinte, que ela não é minha, mas ela ilustra o que está acontecendo. Tem uma música do Cazuza, né? Ideologia, que ele diz assim: meus heróis morreram de overdose. Os meus grandes heróis estão tudo se aposentando, né? E eu vou dar um exemplo de um, que é o Jürgen Randers. Jürgen Randers foi um dos caras que participou do Clube de Roma, com a turma do MIT, para fazer as simulações de dinâmica de sistema das questões que o pessoal, lá na época do Clube de Roma, da década de 70, estava preocupado. Poluição, superpopulação e todas as dificuldades da economia e da ecologia da época, né? Pois o Randers, junto com a Donella Meadows, o Dennis Meadows, toda aquela turma lá, eles vieram reeditando os relatórios. O primeiro relatório foi no Clube de Roma, mas a cada 10 anos eles reeditavam os relatórios com base na atualização dos modelos, dizendo assim: ó, gente, nós estamos indo para um lugar complicado, abre o olho. Ninguém dava bola. E aí esse relatório teve em 92, teve em 72, em 92 com os 20 anos, em 2002 com os 30 anos. Aí em 2012 o Randers resolve fazer o seguinte: o livro do Randers se chama 2052, que é a atualização dos modelos para saber o que vai acontecer até 2052 como cenários. E aí ele tem um TEDx que ele diz assim, ó, gente, eu sou um ecologista e um defensor da sustentabilidade fazem 40 anos, ou seja, de 72 a 2012. Eu não vi o mundo mudar, isso é a opinião dele. Eu não vi o mundo mudar. E quer saber do que mais? Larguei vocês de mão. Esse aqui é o meu último livro. E aí ele escreveu 2052. Esse é o meu último livro e estou me aposentando. Aí eu assim, fiquei impactado, né? Porque, um dos meus heróis, eu tenho uma série de heróis e gurus, tem alguns deles que estão se aposentando, né? Porque assim, não larguei de mão, não consegui fazer aquilo que eu imaginava, né? Então tem um pouco disso, tem muita dificuldade a respeito dessa mudança. Então eu queria fazer essa ilustração, Léo, como base da tua pergunta. Mas Aurélio, eu acho uma pena que alguns dos nossos heróis abandonem as fileiras, né? Porque tem muita frente para nós trabalharmos, né? E uma delas está no campo da investigação maior do processo de consciência, da mudança de consciência, da percepção sistêmica. Até eu estava lembrando aqui de um tema que nós não tocamos e que eu queria também trazer aqui como ilustração, né? Nós temos trabalhado muito no Instituto Legado com um tema que trabalha muito com a complexidade da ação filantrópica, porque nós estamos muito acostumados a trabalhar com a ideia de que a ação filantrópica é sempre assistencialista. Mas quando, na verdade, nós temos que pensar naquilo que nós chamamos de filantropia empreendedora. E a filantropia empreendedora, ela tem um viés muito importante, que é a filantropia de efeito sistêmico. Então, quando você investe filantropicamente, não simplesmente no assistencialismo, que é muito importante. O assistencialismo é muito necessário, lamentavelmente, na nossa sociedade. Aliás, eu costumo dizer que a minha ficção social, como provocaria o Muhammad Yunus, ao desenharmos nossa ficção social, a minha ficção social seria a extinção da filantropia. Porque o dia que nós não precisarmos mais de filantropia vai ser o dia que as empresas consigam superar as suas ineficiências, consigam internalizar as externalidades totalmente, que os governos sejam eficientes, que os governos não cedam à corrupção e ao clientelismo. Quando nós tivermos um modelo com governos e empresas operando corretamente, nós talvez não precisemos mais de tanta ação filantrópica. Mas hoje nós estamos vendo muita gente investir nessa filantropia de efeito sistêmico, ou seja, você precisa transformar as bases, porque muitas vezes é muito simples dizer, não, vou investir em educação. Tá, mas eu invisto em educação reproduzindo aquela mesma educação que nos trouxe até onde nós estamos. Então, vou investir em educação, mas eu vou investir em educação que seja transformadora, que possa ter efeito sistêmico, e não simplesmente na reprodução daquilo que nos trouxe até aqui.
Então, nós temos muitas fileiras nas quais nós podemos nos engajar e trabalhar em um processo de transformações sistêmicas, né? E, fechando esse parênteses, a fileira da consciência, ela é muito importante. Tem um livro que eu gosto muito, Aurélio, que chama-se Transformando as Organizações, e ele trata muito da questão da evolução consciencial dentro das organizações, porque nós trabalhamos muito com a questão da evolução individual do ser humano, que é uma mudança de paradigma na cosmovisão do ser humano, e como se dá essa evolução em um processo que você sai de um ser egocêntrico, passa por um ser etnocêntrico, e este ser etnocêntrico avança um pouco mais e passa a ser um indivíduo geocêntrico, que consegue enxergar a necessidade de toda a humanidade. E se ele for muito bom mesmo, ele vai ser holocêntrico, mas esse é bastante mais raro. Então, vamos trabalhar com essas 3 categorias. As empresas também podem passar por esse processo de evolução da consciência, que não é só uma questão de inteligência, não é só uma questão de metodologia, não é só uma questão de técnica, de tecnologia, mas é uma questão principalmente de discernimento, ou seja, a consciência, nesse sentido, é o discernimento da inteligência. Porque hoje nós vemos muitas apostas na inteligência, inclusive na inteligência artificial, só que estas apostas, na verdade, elas têm limitações muito grandes, porque o campo da consciência não pertence às máquinas. O campo do discernimento não pertence às máquinas. Então, nós precisamos investir dentro das corporações nessa evolução consciencial da corporação. Então, assim como nós, como indivíduos, temos que assumir determinados pressupostos da época que nós estamos vivendo e da necessidade de cada um de nós promover a sua transformação pessoal para um modelo de visão geocêntrica, ecológica, com preocupação e responsabilidade, como disse a Rafa, e o grande desafio é assumir essa responsabilidade, as empresas também precisam passar por um processo de evolução consciencial que incorpora a complexidade, que incorpora o efeito sistêmico das suas ações e que incorpora essa responsabilidade. E esse é um processo que também vai, assim como nos indivíduos, um processo de uma visão corporativa egocêntrica para uma visão etnocêntrica, onde estão grande parte das empresas, para uma visão geocêntrica e, se possível, holocêntrica, num modelo mais avançado. Mas eu diria que esse é o grande campo, e acho que o campo dos IDGs está muito próximo disso. Rafa, nós estávamos raciocinando no encontro da semana passada, lá em Curitiba, sobre os 2 campos importantes para esta transformação dos empreendedores sociais. Um deles é a questão individual, o pouco tratado campo da saúde emocional dos transformadores sociais, que é um campo que eu acho que os IDGs podem colaborar bastante através das ferramentas de autoconhecimento e de percepção da complexidade do efeito sistêmico, e o campo da evolução da consciência, ou seja, da nossa percepção, da cosmovisão que nós temos que assumir perante o mundo. E eu acredito que isso está perfeitamente capaz de ser ativado através de ferramentas e processos de autoconhecimento que incorporem ferramentas de pensamento sistêmico e de complexidade. É isso, né? Eu costumo dizer, inspirada no Marcelo Gleiser, que os desafios complexos do mundo de hoje não serão resolvidos por uma questão tecnológica ou por mentes brilhantes, né? A gente precisa, de fato, de uma revolução moral, ética, filosófica, né? E até pensando sobre isso, assim, e esse link com o empreendedorismo social, eu acho que um grande desafio, Aurélio, é esse apego que a gente tem a determinadas formas de pensar, né?
quase que a gente tem um desafio aí de mudança de mentalidade, que é essa tradição, né, no modo que a gente pensa. E aqui, até o livro que eu citei, fala que um dos grandes pontos de alavancagem do sistema é o propósito, é a razão por que nós fazemos as coisas de uma determinada forma, né? Quase que assim, a intenção. E acho que muitas vezes essa intencionalidade não é feita de forma consciente, né? E eu acho até um ponto que eu tento sempre me lembrar, assim, que às vezes eu sou meio ativista por ter visto coisas e ter preocupações aí em relação ao caminho, como o mundo está caminhando. Eu sou uma ativista que às vezes eu fico brava quando as pessoas não enxergam as coisas que eu estou preocupada, né? E um dos pontos assim que eu vejo no pensamento sistêmico também é uma capacidade, uma habilidade que a gente trabalha nos IDGs, que é a empatia e a compaixão. E da gente ter essa compaixão também, pensando que as pessoas estão fazendo o melhor que elas dão conta com o que elas conseguem enxergar, né? Com a quantidade de conhecimento que elas já tiveram acesso. E aí eu queria, Aurélio, de repente, que você trouxesse algumas ideias para nós, assim, né? De como abordar, às vezes, tópicos de difícil, né, discussão, assim, que às vezes geram muita polarização até numa conversa que, como seria uma alternativa, né? Não sei, talvez você tenha alguma experiência, assim, alguma dica, né? De como a gente levar um tópico usando o pensamento sistêmico para as nossas conversas e tal, para ajudar as pessoas a, talvez, enxergarem, né, o que a gente está vendo aí, assim, em relação aos problemas e a necessidade de mudança de comportamento, né? Beleza, Rafa. Tá com tempo? Não, estou brincando. É que esse tema dá um workshop inteiro. Mas vamos tentar ser breve, tá? Tu pensou algumas coisas que falam muito, muito pertinentemente com o pensamento sistêmico. A primeira coisa que tu levantou é a questão do propósito, né? Especialmente na linhagem do Peter Senge, ele considera muito importante a associação de outras habilidades, que não só as habilidades do pensar, ou seja, as habilidades de conceituação, porque o pensamento sistêmico é uma habilidade de conceituação. Ela é uma habilidade especial ligada ao pensar. Mas essa questão... E assim, quando a gente vai querer fazer a transformação da mente, a gente vai tocar pouco as questões emocionais e as questões de sentido mais profundo da vida das pessoas. Então, assim, não é à toa que o modelo do Peter Senge é de 5 disciplinas, né? São 5 disciplinas que trabalham no nível individual e no nível coletivo. E existem 2 em especial, que é visão compartilhada e domínio pessoal, que dizem respeito, ou têm como uma base muito fundamental a noção de propósito. Na verdade, não é a palavra que eles usam a noção de sentido, né? Ou a noção de levar uma vida criativa. Levar uma vida criativa é levar uma vida de sentido e uma vida de propósito. Porque eles partem do pressuposto de que, obviamente, isso são pressupostos lá do Csikszentmihalyi com a psicologia do flow e da logoterapia com o nosso querido amigo, assim, com a idade que eu já estou, Viktor Frankl. Começa a me esquecer de muita coisa, até porque eu acho que eu estou em Alzheimer. Me inclua fora disso, viu? Então, eu estou me esquecendo do nome do pessoal, mas obrigado, Léo, do Viktor Frankl. Isso são 2 bases muito fundamentais pelas quais o modelo da quinta disciplina se dirige, e para ele, para o Peter Senge, não existe como haver uma mudança de mentalidade na direção sistêmica se as pessoas não se dotarem de uma vida de propósito, de uma vida de sentido, né? Porque que sentido tem mudar a forma de pensar? Vai ser apenas um sentido operacional. Vai ser mais eficiente, ou vai ser mais rápido, ou vai ser mais interessante pensar de maneira sistêmica, vai ser mais eficiente. Não, mas não é só isso. Eu tenho que pensar de maneira sistêmica, que isso faz muito mais sentido. Então, é preciso eu também fazer um desenvolvimento individual e coletivo com o domínio pessoal e com a visão compartilhada, no sentido do desenvolvimento exatamente desse sentido compartilhado.
Porque só a partir de pessoas levando vidas de sentido é que nós teremos organizações que tenham sentido, ou que tenham propósito. Porque, assim, não há como sustentar uma organização no sentido do propósito se as pessoas individualmente não levam a vida de sentido. Então, essa ligação ela é muito fundamental. Fantástico. É fantástico, Aurélio, porque todo o modelo econômico e toda a visão do Homo econômicos e toda a modelagem econômica, toda a cultura que nos cerca, ela tem como grande herói o empresário frio calculista que gera muito lucro. Mas aí, nesse sentido, o propósito desse empreendedor, desse empresário, é o lucro. E o propósito do empreendedor social é resolver um problema social socioambiental, que é uma vida de sentido. Então, a empresa tem que gerar lucro, mas o propósito não pode ser o lucro. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E essa visão de mundo dos gestores contamina necessariamente a visão de mundo dos que são geridos por essas pessoas. Então, não é à toa que, dentro de um ponto de vista psicológico, talvez vocês tenham ouvido falar de um estudo que foi feito na Austrália, algum tempo atrás, que detectou que 3 em cada 10 CEOs têm traços muito fortes de sociopatia. E aí foram investigar, mas por que 3 em cada 10 CEOs são sociopatas? Porque nós tendemos a investir nos sociopatas a partir do pressuposto que aqueles que são mais capazes de gerar exclusivamente lucro para os seus acionistas merecem ser prestigiados com os nossos investimentos, porque o nosso único propósito é o lucro. Então, quando nós falamos de propósito, e quando eu falo do empreendedor social, eu falo ele como um ser tridimensional, um ser que ele tem uma dimensão ética, uma dimensão tecnológica e uma dimensão psicológica. Na dimensão ética está justamente esse propósito de resolver um problema social. O propósito é ético. A decisão de tomar, de causar impacto positivo, é uma decisão ética. Ele vai se servir da tecnologia, ele vai se servir da inovação e ele tem que ter condições psicológicas, características psicológicas para poder levar adiante esse projeto. Mas se você levar isso para o empreendedor de maximização do lucro, o propósito dele é maximizar lucro. E isto necessariamente leva a um problema muito grande na gestão empresarial. E agora, isso que você disse está começando a ser percebido hoje. Ou seja, empresas saudáveis não podem estar limitadas à percepção de que seu único interesse é a geração de lucro. Muito bem, pessoal. Poxa, agora o papo esquentou por aqui, eu acho que a gente chegou num lugar de convergência bem interessante. E uma coisa que eu fiquei refletindo aqui enquanto escutava vocês, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo social, dá a impressão muitas vezes que é começar um negócio do zero, já a partir de determinados pressupostos, né? E eu queria explorar um pouco, né, como a gente vive numa transição e muitos negócios já estão muito estabelecidos, com grandes estruturas formadas, e todo negócio, em última instância, ele serve para resolver um problema social, né? Até existe um contrato social, né, que é a lei para a gente registrar uma empresa para a sociedade, né? Eu queria... Existe capital social também, né? Capital social, né? Tudo tem a ver, é um fundamento coletivo, né? Não, a gente serve a interesses individuais muitas vezes no final das contas, né? Mas tentando explorar um pouco, né? Que nem todos os negócios eles vão começar, né? Como muita gente pensa, né? Que dentro dessa ideia do filantropismo que você estava trazendo, né, James? Que então agora precisamos criar novos empreendimentos sociais. Eu queria explorar talvez uma ideia com vocês de como a gente fazer essa transição, né? Seja para tornar organizações mais sistêmicas e que as organizações elas tornem seus negócios mais sociais,
né? Então, o que a gente pode fazer para essa transição acontecer nas empresas, né? E não simplesmente criar novas empresas a partir desses pressupostos que a gente está debatendo aqui. Então, uma das primeiras coisas é se livrar de alguns reducionismos, né? Acho que o Aurélio vai gostar desse ponto de vista aqui. E nós trabalhamos com reducionismos que normalmente levam a dicotomias. E uma dessas dicotomias é que nós temos segundo setor e terceiro setor. E que o segundo setor não se mistura com o terceiro setor e o que o terceiro setor faz não se mistura com o segundo setor. Ou seja, o segundo setor, que é o setor empresarial, se preocupa exclusivamente com lucro, e o terceiro setor, que é o setor filantrópico, se preocupa exclusivamente com propósito. E que não existe nada nesse intermédio. Mas hoje em dia nós já descobrimos, é uma expressão que nem todo mundo conhece ainda, mas já está bastante desenvolvida no Brasil, que é a ideia de setor 2.5, que é o setor que está exatamente no meio entre o segundo setor e o terceiro setor. Então, quando uma empresa consegue equilibrar exatamente a necessidade de realização de lucro com a necessidade de realizar um propósito para a sociedade, esse propósito tem que ser a solução de um problema social ou ecológico, nós estamos no setor 2.5. Agora, entre o setor 2.5 e o segundo setor, eu posso ter também outras gradações. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa certificada no sistema B, que está medindo o impacto que ela gera na sociedade, está controlando as suas externalidades negativas, está internalizando estas externalidades de modo a reduzi-las ou eliminá-las, eu vou ter provavelmente uma empresa 2.25, ou alguma coisa assim. E quando eu tenho uma filantropia lá no outro campo, que está com preocupações sistêmicas, que está preocupada com ser mais empreendedora, que está preocupada em produzir, em receber um capital e aplicá-lo de forma regenerativa, eu vou ter provavelmente uma filantropia 2.75, não exatamente terceiro setor. Ou seja, uma das coisas que nós temos que fazer, Léo, respondendo a sua pergunta, é admitir que os modelos de negócio estão se transformando e que não existem só dois modelos de atuação, segundo setor e terceiro setor, quando nós estamos falando de atuação privada. Uma outra coisa que nós precisamos perceber também é que a filantropia não resolve o problema ESG das empresas. Então, bom, uma empresa que está agora pensando, se preocupando com isso, ela vai lá e simplesmente investe dinheiro em uma instituição filantrópica de caráter assistencialista. Isso é ótimo, isso é muito bom, mas isso está muito longe de resolver o problema ESG dela, porque a questão do ESG ela tem que ser estrutural no modo de atuação da empresa nos diversos níveis de gestão. Então, o que nós temos visto hoje, que é empresas fazendo relatórios ESG com base em terceirização de assistencialismo, não vai gerar um resultado sistêmico na atuação daquela própria empresa, porque ela vai simplesmente terceirizar uma parte do problema para quem está lá na ponta enxugando gelo. Então, nós precisamos perceber, diminuir a visão reducionista entre segundo setor e terceiro setor, tornar o terceiro setor mais empreendedor e tornar o segundo setor muito mais social, de modo que em algum momento eles se encontrem no setor 2.5. No Instituto Legado nós temos um lema sobre isso, que é o seguinte, Léo, nós levamos o empreendedorismo para o social e o social para o empreendedorismo, ou seja, nós diminuímos essa distância entre mundos. Grande James. Imagino que a bola está para mim agora, Léo. Beleza pura. Bom, a tua pergunta vem no sentido de o que fazer, né? Às vezes não tá tão claro o caminho sobre o que fazer, mas às vezes está muito claro o caminho sobre o que não fazer, né? E isso às vezes também é importante de compreender. O que a gente tem percebido, né? Toda vez que, assim, as organizações tradicionais, elas fazem de maneira muito bem feita o que elas sabem fazer, que é eficiência, né? E aquele modelo isomórfico do mesmo tipo de processos e maneira
como as coisas funcionam de maneira burocrática, blá, 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 etc, etc. As organizações fazem muito bem isso. E se o mundo não mudasse, elas estavam permanentemente aí, né? Mas quando se trata de fazer alguma coisa diferente, por exemplo, quando há uma necessidade de inovação, não digo nem inovação social, inovação tecnológica, ou de produto, ou de processo, etc., o que a gente percebe muitas vezes é que se a organização precisa de uma capacidade maior de dinamismo e de mudança para fazer inovação, o que ela acaba fazendo é isolando essa parte mais inovadora num lugar que não converse muito com a organização tradicional. E o exemplo mais antigo e mais clássico disso foi a HP quando criou o seu parque, né, o Palo Alto Research Center, que era um laboratório da pesquisa e da inovação que eles separaram da HP. Né? Porque se fosse botar dentro da HP, não ia ter inovação, porque ia ficar dentro do velho modelão. Então, as organizações, se a gente perceber o movimento que elas estão fazendo, elas estão tudo isolando da grande organização, da grande mãe, essas iniciativas. Então, se precisa de uma inovação, aí vai lá, faz um laboratório, faz uma área de inovação separada, mas mais modernamente, o que a gente tem percebido, né? Que as organizações também têm feito investimento nas startups. Então, assim, já que ela não consegue ser ou produzir uma startup, muitas vezes, dentro de casa, ela vai lá, bota o seu dinheiro nas startups externas. Né? E aí, enfim, está se renovando, está se reinventando a partir de uma experiência externa. Então, assim, as experiências elas são isoladas. No mundo social, não são poucas as empresas que têm fundações. Por que elas criam uma fundação para fazer o empreendedorismo social, essas grandes organizações? Porque elas não conseguem fazer dentro do negócio principal. Vai ser contaminada por uma série de coisas que não vai funcionar bem. Né? Então, o que a gente está percebendo? O que não fazer? Fazer as coisas dentro do ambiente de negócios tradicional. Isso aí eu acho que contamina muito, dificulta muito esse exercício de inovação e de melhoria social. O meu próprio guru, né, eu falo muitas vezes dele, né, o Peter Senge escreveu um livro em 1999 chamado A Dança das Mudanças, que é basicamente um grande, excelente manual de mudança. Mas por que ele escreveu esse livro? Porque ele percebeu que ao longo da caminhada que ele fez e que muitos outros fizeram, ele fez um grande estudo sobre a mudança organizacional e a mudança social, ele percebeu que existe uma grande dificuldade de fazer mudanças profundas nas organizações. E ele sentiu isso na pele, porque foram poucas as organizações que foram com ele na direção de realmente se transformar, na direção do pensamento sistêmico e de uma nova forma de atuar. Então, nesse livro, que ele faz a meia-culpa sobre a dificuldade de fazer a mudança, e além disso, ele fala sobre os grandes desafios da mudança, os 10 grandes desafios da mudança, mas ele fala o seguinte: para fazer uma organização tradicional, para fazer uma mudança, ela tem que fazer a partir de projetos piloto. Esses projetos piloto são espaços onde tu isola um pequeno grupo, uma pequena equipe ou uma pequena organização, mas isola ela da organização principal para que ela consiga não se contaminar com o ambiente mais amplo e tenha auto-organização, tenha flexibilidade, tenha dinamismo, que a grande organização não tem, né? E tenha todas essas possibilidades que a inovação pede e que, obviamente, a inovação social pede. Então, assim, como fazer? É criando esses ambientes onde o experimento ele não vai ser contaminado por uma noção mais antiga ou mais tradicional ou mais consolidada. Então, ela precisa ter esse ambiente controlado, né, de um laboratório, de um projeto piloto, onde as coisas possam ser feitas de uma outra maneira, com outras pessoas, com outras cabeças. Vejam, não é à toa que a Shell, por exemplo, criou uma empresa paralela, que é a Raízen, né, para lidar com as outras energias que não o petróleo. Pô, por que não incorpora todas as outras energias dentro da Shell? Porque ela tem um modus operandi, e as novas energias, né, elas precisam de um novo modelo organizacional. Então, assim, não é uma resposta muito completa, Léo, Rafaela e James, mas é uma parte da reflexão que está por aí.
Aurélio, eu tenho uma preocupação. Opa, desculpa, Rafaela. Vai lá. Eu tenho uma preocupação com a ideia de pensamento sistêmico sobre para que pensamento sistêmico, né? Bom, eu posso dizer, eu vou aplicar modelos de pensamento sistêmico, fórmulas de pensamento sistêmico, por exemplo, para ser mais eficiente, para ter menos custos, para poder antecipar mudanças e para ter mais lucro. Isso é um encaminhamento que eu posso dar para o pensamento sistêmico. Só que esse pensamento sistêmico, ele não está resolvendo o problema das externalidades, porque parece que, às vezes, a questão das externalidades, ela realmente fica fora dessas decisões empresariais. Por que fazer uma fundação para resolver os problemas que eu gero no curso do meu processo de produção de riqueza? Por que eu fico 30, 40 anos construindo uma grande empresa e produzindo riqueza através dessa empresa, sem levar em consideração os danos ambientais e sociais que eu deixo pelo caminho, e depois eu pego 1% disso tudo e coloco em uma fundação, imaginando que essa fundação vai resolver todos os problemas que eu gerei durante o processo de produção de riqueza. Então, isso não é sistêmico, do meu ponto de vista. Isso é parcialmente, uma visão muito parcial do mundo, né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com, por exemplo, para que inovar, né? As empresas têm que inovar, ou elas compram uma startup, ou criam um núcleo de inovação específico, porque elas têm muito receio de trazer a questão da inovação, mas inovar para quê? Nós demos consultoria através do Instituto Legado para um grande evento de inovação, o maior evento de inovação do Paraná, uma semana de inovação que ia ter mais de 100 eventos simultâneos sobre inovação, e a provocação que nós fizemos para esses organizadores era justamente para que inovar? Né? Nós começamos perguntando para que fazer o evento? Não, fazer o evento para que as pessoas se conectem. Eu disse, ótimo, o evento se chama Connect Week. Mas para que as pessoas têm que se conectar? Não, elas têm que se conectar para gerar mais negócios. Eu digo, ótimo, gerar mais negócios para quê? Ou então vocês reconheçam que vocês estão fazendo um evento com a finalidade de ganhar mais dinheiro, de ter mais contratos. Mas qual é a ideia da inovação? Inovação para quem? Inovação para quê? Inovação para ganhar mais dinheiro? É isso? Ponto. Então, quando eu trago a questão da inovação social, justamente é com o objetivo de incluir esse elemento que geralmente está fora da questão, fora da equação da própria inovação. Então, por que inovar? Para que inovar? Para quem inovar? Depois foi muito legal, porque o evento reconheceu, por exemplo, que já é um avanço, que a temática do evento tinha que ser inovação para todos. Opa, nós já estamos saindo estou indo para o nós, eu estou conseguindo pensar na inovação como um fenômeno que tem que servir a toda a nossa espécie, a toda a humanidade, a todo o planeta. Então, a inclusão da complexidade na gestão e no propósito da gestão é reconhecer que a minha atividade empresarial não pode ser desconectada da necessidade das pessoas, das necessidades do planeta, das necessidades de todo o ecossistema. Enquanto nós continuarmos usando inovação, continuarmos usando pensamento sistêmico, continuarmos usando a teoria que seja de gestão para simplesmente resolver problemas de eficiência ou problemas energéticos ou problemas relativos à baixa lucratividade, eu vou estar simplesmente reproduzindo o mesmo processo econômico que nos trouxe até onde nós estamos hoje. Pessoal, a gente precisa começar a caminhar para o nosso encerramento. O papo está ótimo, a gente poderia estar aqui horas. Pensando assim na nossa intenção, né? Essas lives que a gente iniciou surgiu de um encontro da turma 1 e da turma 2 do IDX, que aconteceu online, bem ali no período dos eventos do Rio Grande do Sul, né? E essa ideia surgiu da própria comunidade, assim, dos nossos participantes, que trouxeram, acho que a gente precisa conversar mais sobre essa liderança regenerativa.
E eu gosto muito do conceito da regeneração, que é a gente colocar a vida no centro das nossas ações e decisões, né? O que vocês deixariam aí, talvez, de não sei, uma inspiração, assim, para a gente fechar, sobre o que dos seus valores que te fazem, né, colocar essa vida no centro das suas decisões, né? Talvez quais são os seus valores que orientaram esse caminho, né, James, para o empreendedorismo social, o Aurélio, para, apesar de anos atrás aí ser o único, a única pessoa do pensamento que sobrevivia, a única pessoa que sobrevivia do pensamento sistêmico, né, para seguir nesse caminho, porque eu acho que uma reflexão sobre valores é fundamental. E esse senso de legado, né? Instituto Legado, gosto do nome, que é isso. O que a gente quer deixar, né, para as futuras gerações? Que tipo de ação que a gente plantou na nossa curta existência para nutrir vida, não só para as futuras gerações de seres humanos, mas para todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, o planeta como um todo, né? Vai lá, James. Quantas horas a gente tem ainda, Rafa? Vamos fazer um resuminho. Valores essenciais que você acha que são importantes a gente... Eu acho que quando você fala em reflexão da nossa própria realidade, e principalmente quando você falou de reflexão sobre a nossa própria trajetória, de autorreflexão sobre a nossa trajetória, o que eu mais gostaria de deixar como legado é dizer, olha, é possível a transformação consciencial. Foi isso que eu aprendi com o Instituto Legado ao longo desses 12 anos. A minha cosmovisão mudou completamente a partir desse interesse pelas pessoas, pela diversidade, pela inclusão, por esse novo tipo de solidariedade, que é a solidariedade ecológica, que é a solidariedade pelo planeta, que é a solidariedade por todos os seres humanos e por todos os seres que vivem nesse planeta. Eu gosto muito de usar duas frases sempre para encerrar, porque elas são muito ilustrativas e acho que falam muito sobre o que a gente está dizendo aqui. Bill Drayton, que é o fundador da Ashoka, diz o seguinte, o empreendedor social, ele não quer ensinar a pescar, o empreendedor social não quer dar o peixe, o empreendedor social quer transformar completamente a indústria da pesca. O empreendedor social não é aquele que sabe para onde o mundo está indo. O empreendedor social é aquele que sabe para onde o mundo tem que ir. Bom, Rafa, eu vou responder a tua pergunta, assim, de uma maneira muito pessoal mesmo, né? Porque, assim, ó, não só o pensamento sistêmico, mas assim, outras tecnologias que estão associadas, né? E especialmente a noção de sentido pessoal, né? Ela sempre nos convida a refletir exatamente sobre os nossos valores pessoais, porque a partir dos nossos valores pessoais e de uma série de outros elementos muito essenciais nossos, é que nós vamos pôr o nosso sentido no mundo, né? Então, o nosso sentido, o nosso propósito, ele depende de muitas coisas essenciais e mais profundas do que o próprio propósito, né? A gente diz assim, o propósito é algo muito profundo dentro de nós. Não, mas tem coisas mais profundas ainda. E parte delas são os próprios valores pessoais. Eu vou dizer para vocês assim, a primeira coisa que me fez eu me conectar e me encantar com o pensamento sistêmico, especialmente com o movimento que estava acontecendo ali na década de 90, que era da aprendizagem organizacional, o que me fez eu me encantar e me apropriar tanto disso era um valor pessoal muito importante que eu trazia comigo, que era a paixão pelo aprendizado. Né? Eu sempre fui um apaixonado por aprender. Né? E eu, na verdade, assim, sempre fui e talvez nunca tivesse tão consciente disso. Até o dia que me chegou
essas tecnologias maravilhosas sobre aprendizado organizacional, porque não é só Peter Senge, é um monte de gente, e isso não é só da tradição empresarial organizacional, a questão do aprendizado é uma disciplina muito mais ampla, é a pedagogia, é a andragogia, é a ciência cognitiva, a psicologia, tudo isso fala com o aprendizado. E isso sempre foi um valor muito importante meu. Então, assim, eu só achei o pensamento sistêmico algo muito interessante, muito bacana, porque ele é uma tremenda de uma ferramenta de aprendizado, o pensamento sistêmico. Então, talvez o que tenha de mais profundo, para além dessas coisas do tipo pensamento sistêmico, é a nossa habilidade, o nosso desejo, e o quanto a gente vê sentido em aprender. E o quanto a gente se mantém jovem. Porque, vejam, o que as organizações estão tudo querendo aí? Estão tudo querendo o que nós, seres humanos, queremos. É a perenidade, né? Mas para ser perene, a gente tem que se reinventar. E para se reinventar, tem que aprender. Então, assim, a hora que eu parar de aprender, pode encomendar o caixão, né? Porque essa é a força mais mega fundamental. Eu, por exemplo, assim, vou compartilhar com vocês uma coisa muito recente que tem acontecido na minha vida. Eu, assim, anos atrás, eu estudei inglês, como todo mundo, né? E tinha um razoável nível de inglês, mas deixei ele parado durante muitos anos. E aí, de uma maneira muito assim, sincrônica na minha vida, me apareceu um cliente, pessoa física, um cliente de terapia, um americano. E eu precisava atender ele com terapia. Eu pensei assim, nossa, será que eu vou dar conta? E aí eu disse assim, não, vou aproveitar como uma grande oportunidade para me manter vivo, entendeu? Vou reaprender, não só aprender, mas vou reaprender a linguagem. E o que eu estou fazendo atualmente? Estou relendo meus livros de psicologia, especialmente psicologia do masculino, para poder atender esse cliente americano. Então, assim, estou me sentindo vivo, porque eu estou aprendendo e reaprendendo coisas novas. Então, se tem um valor que deveria guiar tudo isso, né, Rafa? É o aprendizado. Esse é um valor muito fundamental, meu. Obrigada, Aurélio. Obrigada, James. Foi muito especial. Eu fiquei te ouvindo falar sobre o aprender, né? Acho que a gente tem que aprender muito e acho que a gente também precisa desaprender um outro tanto, principalmente em relação às nossas crenças, aos nossos pressupostos limitantes que estão aí, né, na base do iceberg, gerando os comportamentos que geram resultados que ninguém quer, né? Que ninguém quer. Então, que a gente possa também desaprender e imaginar. A gente usa no IDX uma dinâmica que ajuda a gente a imaginar novas formas de fazer, novas formas de ser. Então, que a gente possa desaprender o que não está nos levando ao que a gente quer deixar de legado. Então, obrigada, foi um prazer ter vocês com a gente. E quem sabe a gente repete aí depois desse ciclo que vamos abordar as 23 competências para aprofundar mais ainda. Olha, foi um tremendo prazer estar com gente maravilhosa, tanto aqui vocês quanto a audiência. Muito gostoso estar com vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Léo. Passou rápido, né? Passa rápido, né? Conversa boa. Obrigado, gente. Foi uma satisfação muito grande também ter vocês. Então, como palavras finais, né? Eu confiei muito no que pudesse emergir nesse papo entre essas duas grandes escolas, não somente teóricas como empíricas, né? Que é o empreendedorismo social e o pensamento sistêmico, que podem ser duas aliadas muito fortes para a gente lidar com esses assuntos complexos que a gente tem hoje. E com certeza vocês brindaram a gente com muita sabedoria e com muita intencionalidade para compartilhar com todo mundo aqui que está presente. Muito obrigado mesmo. E daqui a 15 dias a gente volta para um novo episódio, entrando um pouco agora na esfera do se relacionar, né, Rafa? É isso mesmo? Isso aí, terceira muito dimensão. Bem, gente. Então, um grande abraço para todo mundo e uma ótima noite. Abraços. Obrigada, tchau, tchau.